Olá, boa noite, seja bem-vindo à nossa semana de oração, Água, Fonte de Vida. Seja bem-vinda, essa é a terceira mensagem que nós queremos apresentar para você e o tema de hoje é purificação. A Bíblia nos diz de que a água ela é uma fonte de purificação. Eu quero apresentar um dado para você que é 200 milhões. 200 milhões o quê? 200 milhões de pessoas morreram devido à peste negra que ocorreu na Europa, também conhecida como peste bubônica. Essa peste ela ocorreu tanto na Europa quanto na Ásia. E olha, para você ter uma ideia, cerca de um terço da população europeia, cerca de 25 milhões de pessoas perderam a vida por causa desta pandemia, porque era uma doença que se espalhou num nível global. Entre os anos de 1346 e 1353 foi o auge da doença. E você vê aí na sua tela como que essa doença ela se espalhou numa velocidade muito alta para os padrões da época. Hoje nós também estamos vivendo uma pandemia, Covid-19, e nós devemos tomar todos os cuidados. Naquela época, muitas pessoas morreram porque as pessoas não tomavam cuidados de higiene básicos. Eu quero mostrar uma imagem para você que talvez você já tenha visto, que são os médicos da peste. A roupa especial que os médicos utilizavam para se proteger. Essa roupa ela foi inventada somente em 1619. Os médicos eles se vestiam desta maneira, com essa máscara, porque eles acreditavam que a doença, a peste negra, ela se espalhava pelo ar. Esse bico grande era também utilizado porque dentro dele era colocado especiarias para que o cheiro fosse melhor, e eles acreditavam que isso funcionava como uma espécie de filtro. Eles usavam também um casacão negro, luvas, eles usavam botas e calças que não deixavam a pele do médico exposta à doença. Eles também usavam uma vara bem longa, você está vendo aí na mão desse médico, nessa ilustração, para que eles não tocassem no paciente, porque a doença era extremamente contagiosa. Essa era a indumentária, a vestimenta que os médicos utilizavam. Agora, era extremamente feia a condição que as pessoas se encontravam quando eram infectadas pela doença. As pessoas que eram infectadas pela peste negra, elas morriam entre 2 e 7 dias após o aparecimento dos primeiros sintomas, que era febre, vômito, bolhas escuras que podiam crescer até o tamanho de uma maçã. As pessoas, quando elas se contaminavam, elas ficavam numa situação extremamente deplorável. Na Bíblia, nós encontramos a história de um homem, Naamã, que era comandante do exército do rei da Síria. Ele era herói da guerra, porém ele era leproso. 2 Reis, capítulo 5, o verso de número 1. Qual era essa doença, lepra, que Naamã tinha? Hoje nós temos um outro nome para essa doença, que é hanseníase. Nós não sabemos ao certo qual era o tipo de lepra que Naamã tinha. Provavelmente não era uma doença na pele grave, porque isso não o impedia de ter contato com outras pessoas. A hanseníase, ao contrário, é uma doença infecciosa que atinge a pele e os nervos, podendo gerar algumas deformidades naqueles que possuem essa doença. Quais são os sintomas da hanseníase? Uma ou mais manchas na pele, de cores variadas, perca de sensibilidade, diminuição da força muscular das mãos, dos pés ou da face. Nós devemos tomar cuidado porque essa doença, a hanseníase, ela é transmitida pelas vias respiratórias durante o convívio com outras pessoas que estão doentes e não estão recebendo tratamento. O que é importante hoje é que a hanseníase ela possui tratamento gratuito nos postos de saúde. Essa história que está em 2 Reis, capítulo 5, nós temos 5 personagens
principais. Primeiro, a menina cativa, o general Naamã, o rei de Israel, Eliseu e o seu servo Geazi. Cada um desses personagens desta história desempenhou um papel muito importante. E eu quero então narrar essa história para você. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra no livro de 2 Reis, capítulo 5, porque é o texto base para a história que nós iremos narrar hoje. Você está vendo aí na sua tela que eu quero dar uma cara diferenciada. Como é que seria essa história de Naamã se ele estivesse utilizando o Twitter, essa importante rede social? 1 Reis, capítulo 5, nós já lemos, ele era comandante do exército do rei da Síria, mas no verso de número 2, nós encontramos o seguinte. Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, verso 2 e o verso 3, e nós encontramos o seguinte. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que interessante, essa menina, que nós não sabemos a sua idade, ela conhecia Eliseu, o profeta de Israel. E o que é interessante é que ela contou para sua senhora de que se um dia o seu senhor Naamã se encontrasse com esse profeta, ele poderia ser curada. Apesar dessa menina ter sido capturada e levada cativa por uma outra nação, ela manteve a sua fé bem firme em Deus. E ela permaneceu falando desse Deus que ela acreditava e do seu poder para curar outras pessoas. Essa menina ela teve um papel muito importante nessa história, porque ela foi responsável para apontar para Naamã o caminho que ele poderia tomar para receber a cura para a sua vida. E a história bíblica avança dos versos de número 4 até o verso de número 6, de posse de uma carta que o rei da Síria deu então para o seu general. Naamã dirige até a nação de Israel. E ele partiu com presentes: 340 quilos de prata, 68 quilos de ouro e 10 festes utilizadas em festa. Ao chegar no palácio, Naamã ele entregou a carta do rei da Síria para o rei de Israel. Quando o rei recebe a carta e descobre o conteúdo da carta, ele rasga suas vestes, o que naquela época era um sinal de medo e de luto, porque ele imaginou que o rei da Síria estava procurando um pretexto para desfazer a aliança entre os dois reinos. O rei de Israel, ele conhecia o profeta Eliseu, mas parece que não passou pela cabeça dele, talvez devido ao medo, que o profeta tinha a capacidade de, como servo de Deus, de levar a cura para Naamã. O rei de Israel, ele estava familiarizado com as evidências do poder de Deus, mas ele não pensou em Deus como a solução para a cura de Naamã. O papel do rei de Israel nessa história foi negativo, pois ele não se lembrou de Deus como solucionador de todos os problemas. A história avança e aqui nós encontramos no verso de número 8, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Eliseu soube da atitude do rei e convocou Naamã para ir até a sua casa. Quando Naamã chegou à residência do profeta, ele deve ter esperado uma recepção muito calorosa, porque ele era um homem muito importante. Ele era general do maior império da época, os sírios. Só que Eliseu não apareceu para atendê-lo. O profeta enviou uma mensagem que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 5, o verso de número 10. Então, Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada,
e ficarás limpo. Naamã ficou indignado e ele ficou tão zangado que ele resolveu voltar para sua nação, a Síria. Só que desesperado como um paciente terminal, ele viajou milhares de quilômetros para ser desmerecido dessa forma. Será que o profeta não poderia falar algumas palavras mágicas e assim ele não ficaria curado na mesma hora? É isso que Naamã diz nos versos de número 11 e 12. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Naamã estava pensando que se era simplesmente pelo ato dele tomar banho no rio, haviam outros rios na Síria muito melhores que ele poderia fazer isso. Naamã estava pensando que o poder para curar estava na água do rio. Mas não, a sua cura não era por causa da água, mas no Deus que havia pedido, ou melhor, no Deus que havia ordenado que ele se banhasse nas águas, não de qualquer rio, mas nas águas do Jordão. Naamã então ele resolveu dar uma chance ao profeta. Ele foi até o rio Jordão e ele mergulhou 7 vezes conforme foi dito. Na última vez que saiu da água, sua pele estava completamente curada. Esse vídeo que você está vendo aí na sua tela é uma animação de um canal no YouTube chamado Superbook e mostra aí, como você pode ver, o que aconteceu com Naamã quando ele se mergulhou pela 7ª e última vez. Eu quero salientar que aquilo que curou Naamã não foi a água. Não foi a água que trouxe a cura, mas a água foi um elemento utilizado por Deus para purificar não somente a lepra, a hanseníase de Naamã, mas a água foi utilizada como um instrumento nas mãos de Deus para purificar toda a vida desse importante general sírio. Depois que Naamã ele é curado, ele voltou para agradecer Eliseu. O papel de Eliseu, o profeta nessa história, foi de ser um instrumento nas mãos de Deus para levar cura para aquele importante general, independente da forma como Deus o iria utilizar. Ele estava e ele era alguém despreocupado em receber posses materiais que ele poderia ganhar, pois ele já estava satisfeito com as coisas espirituais. O último personagem, Geazi, o servo de Eliseu. Depois de Naamã ele ter sido despedido pelo profeta, e isso nós encontramos em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler os versos de número 19 em diante. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que, agora mesmo, vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Geazi, ele se utiliza da astúcia e da mentira para enganar Naamã. Quando Geazi, ele chega em casa, Eliseu, sabendo da mentira, é o que os próximos versos dizem, o repreendeu,
pela atitude de tomar presentes de que não deveria. E o profeta Eliseu profetizou que a lepra de Naamã cairia sobre ele, e assim aconteceu. O papel de Geazi na história é semelhante ao rei, é um papel negativo. Geazi, tão familiarizado com o poder de Deus, ainda achava que podia mentir ao profeta. Tão próximo do poder espiritual, só se importou com os bens materiais e não reconhecendo a extensão do poder de Deus, não se permitiu ser purificado por ele, por Deus. Você que está me ouvindo agora nesta mensagem, Deus utiliza água para purificar a nossa vida. E nós que estamos tão familiarizados com a Bíblia, nós que estamos tão próximos de Deus, nós podemos e devemos ser purificados por Ele, dos nossos pecados, dos nossos orgulhos, das mentiras, daquilo que nos engana. Agora, nós só seremos purificados se, diferente de Geazi, nós colocarmos Deus em primeiro lugar na minha e na sua vida e nos desapegarmos daquilo que é material. Eu quero dizer uma coisa para você: purificação espiritual é o que o Senhor espera. Muito além de termos o nosso corpo físico purificado, Deus espera que o nosso espírito seja purificado através da obediência e através da graça que Ele demonstra em nossa vida. Naamã, ele entendeu isso. Se você voltar um pouco, nos versos 15 em diante, nós lemos o seguinte: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã ele reconheceu que o único Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Naamã, ele foi com muitos presentes, esperando barganhar com o profeta de Deus, porque era assim que funcionava na antiguidade. O profeta Eliseu, ele não recebeu nenhum dos presentes, porque ele queria colocar em Naamã a ideia de que nós não podemos barganhar com Deus. Aquilo que Deus dá, aquilo que Deus nos oferece, que a sua graça, ela é de graça. Não há nada que podemos fazer para merecer a graça e a purificação que Deus oferece para cada um de nós. Por isso que ele rejeitou aqueles presentes. E a história continua no verso de número 16. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei, disse o profeta Eliseu. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Nós vamos voltar novamente em cada um daqueles personagens. O rei de Israel, ele, no seu coração, ele não foi purificado, apesar de ser o rei da nação de Israel, apesar de conhecer o profeta de Deus e apesar de ter contato com a palavra de Deus, ele, o rei de Israel, ele não reconheceu o poder de Deus. Um outro personagem negativo nessa história, Geazi, os seus desejos não purificados tomaram conta do seu coração. E por causa disso, o seu corpo se tornou impuro, pegando lepra. Dois personagens que tiveram nesta história um envolvimento negativo. Mas nós temos outros dois personagens que se colocaram à disposição de Deus. E eles, sim, foram instrumentos positivos nesta história de 1 Reis, capítulo 5, a história de Naamã. Primeiro, aquela menina. Nós não sabemos a sua idade. Ela tinha todos os motivos para estar irada com Deus. Ela tinha todos os motivos para não falar do seu Deus. Mas aquela menina, ela tinha a sua vida purificada. E ela procurou levar outras pessoas a terem este encontro purificador com o seu Deus. O segundo personagem positivo nessa história é o profeta Eliseu. Um homem purificado por Deus,
que estava à disposição. Nós então entramos no quinto e último personagem, Naamã, um homem que foi até Israel à procura somente de purificação física, mas ele recebeu algo muito mais importante. Ele recebeu um presente de Deus muito melhor, que extrapolou as suas expectativas. A purificação, não somente da sua pele, mas a purificação da sua vida. Purificação espiritual é essencial para a nossa salvação. Hoje, você não deseja seguir o exemplo de Naamã e dar uma chance para esse Deus que é poderoso para purificar e procurar sua vida dos seus pensamentos impuros, das suas atitudes rebeldes, da sua falta de fé, das suas mentiras e dos seus enganos? Esse Deus, ele utiliza hoje a sua palavra porque ele quer purificar a sua vida. Se entregue nas mãos deste Deus, porque ele quer te purificar.